Comunidade desta terça-feira fala sobre esquizofrenia, uma doença caracterizada pela perda do contato com a realidade. O paciente pode ficar fechado em si mesmo, indiferente ao que se passa ao redor ou, nos casos mais clássicos, ter alucinações e delírios. No Brasil, cerca de 1,6 milhões de pessoas têm a doença. E a cada ano, cerca de 50 mil manifestam a doença pela primeira vez. Antes, os esquizofrênicos eram colocados em sanatórios para loucos devido às poucas informações a respeito da patologia. No entanto, nas últimas décadas, houve grande avanço no estudo e tratamento da esquizofrenia, que quanto mais precocemente for tratada, menos danos trará aos doentes. Recentemente, a esquizofrenia voltou a ser tema de discussões por conta da morte do cineasta Eduardo Coutinho, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o filho do diretor teria cometido o crime durante um surto esquizofrênico, também sem confirmação do diagnóstico. O crime aconteceu no início de fevereiro deste ano. E cerca de um mês depois, aqui no Paraná, um adolescente de 14 anos foi apreendido por ter confessado matar a tia com golpes de faca durante a madrugada de 6 de março em Curitiba. A delegada que esteve à frente das investigações disse que o adolescente contou em depoimento que sofria bullying na escola e teria descontado toda a sua raiva na tia. O menor é estudante do Colégio da Polícia Militar do Paraná, no bairro Portão. Bom, com base nesses casos, vamos reacender o debate e analisar o comportamento de quem sofre desse transtorno mental. O que a lei prevê nesses casos? Quais os sintomas da doença? Qual o tratamento? No caso do adolescente, pode ser uma psicopatia e não a esquizofrenia? Bom, para responder essa e outras perguntas, é que nós convidamos a professora da área de saúde mental aqui da instituição, Sandra Diamante. Muito boa tarde, professora. É um prazer recebê-la aqui no Comunidade. Nós também convidamos a coordenadora do Programa de Saúde Mental de Maringá, Patrícia Moya Pepe. Boa tarde, Patrícia. É um prazer recebê-la. Igualmente. E convidamos a psiquiatra, a doutora Giovana Garcia, para participar desse debate com a gente. Muito boa tarde, Giovana. É um prazer também recebê-la. Bom, gente, para que a gente possa abrir esse bate-papo e fazer um debate acerca desse tema tão importante, a esquizofrenia, eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada a todas as três e que vocês possam responder. A esquizofrenia, essa doença, é um fator de risco para crimes violentos, como a gente citou ainda há pouco, professora Sandra? Ao contrário do que se pensa a respeito da correlação entre crime e transtorno mental, não há estudos que comprovem que possam fazer essa afirmação de que uma pessoa portadora de esquizofrenia se transforme num risco potencial. A atuação com crimes, ela é igual à população em geral, pode acontecer. O surto não conduz a atos de violências necessariamente, porque a desorganização mental é um sofrimento da pessoa que vai repercutir nas relações e não necessariamente produzir um ato violento. Patrícia, você tem a palavra. Na verdade, a professora já colocou, né, não existe essa correlação, né, eu acho que o que a gente precisa ficar atento é ao não tratamento da doença. A deixar a doença de lado e aí, né, ter alguns prejuízos que poderiam ser evitados. Doutora Giovana? Eu concordo com a colocação da Sandra e da Patrícia. E o que é importante ressaltar, não há essa correlação mesmo, são fatalidades isoladas, mas às vezes o paciente com transtorno mental, ele tem uma comorbidade com o uso de droga, com envolvimento com crimes, isso pode potencializar essas ações criminosas, mas não há nada relacionado na literatura, são casos isolados que a gente observa. Bom, falando um pouquinho a respeito de casos violentos, a nossa produção levantou alguns casos para que a gente possa relembrar, né? Uma série de outros casos que se juntam à tragédia que envolveu a família do cineasta, como também a da família
Pessigini, morta em agosto do ano passado na zona norte de São Paulo. O menino Marcelo, de apenas 13 anos, foi apontado como sendo responsável pelo assassinato da mãe, a cabo da PM Andréia Pessigini, e do pai, o sargento da rota Luiz Marcelo Pessigini. Se vocês lembram, o desfecho dessa história foi que o menino, né, se suicidou logo depois de supostamente ter sido apontado como o autor do crime dos pais, né? A gente também tem um caso, presa há mais de 10 anos, a estudante Suzane von Richthofen. Vocês lembram desse caso? Ela foi condenada por colaborar com o assassinato dos pais. No mesmo presídio em que Suzane cumpre pena está a Ana Carolina Jatobá, madrasta da menina Isabela Nardoni. Quem que não lembra da repercussão desse caso, né? Que morreu em 2008 após ser arremessada do 6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. O pai da menina, o Alexandre Nardoni, também cumpre pena pelo crime. E vocês devem se lembrar daquela chacina, né, de Realengo. Wellington Menezes de Oliveira, do massacre. Ele invadiu uma escola e matou 12 crianças, feriu outras 13 e se matou. O crime aconteceu no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, em abril de 2011. Doutora, são crimes realmente hediondos, né? Situações distintas, mas cada caso foi analisado como os autores tendo algum tipo de distúrbio que explicaria isso? É complicado falar sobre esses casos sem eu, como profissional, ter avaliado pessoalmente, mas pelo que eu li, pelo que a gente pode conferir na mídia, eram pessoas portadoras de transtorno mental, eu não sei dizer se esquizofrenia, mas que tinham alguma alteração do pensamento, do juízo crítico da realidade. E é isso que acontece, quando o indivíduo ele perde o contato com a realidade e ele começa a acreditar que coisas que não estão acontecendo, isso altera o comportamento dele e torna ele uma pessoa que pode ser agressiva tanto para ele quanto para as pessoas que cercam ele. Então, assim, dizer se era esquizofrenia ou não era, a gente não tem como dizer isso agora, mas que há uma alteração do comportamento, do pensamento, que propicia esse tipo de violência, a gente pode pensar a respeito disso. Tá certo. Bom, não há como falar de doenças mentais sem falar que historicamente mudou muito as formas de tratamento no Brasil. Antigamente existiam tratamentos de choque, isolamentos, e hoje existe um outro jeito de lidar com os problemas mentais, como a esquizofrenia, por exemplo, né? Agora, essa pergunta eu direciono a você, Patrícia, que é coordenadora do Programa de Saúde Mental do município. Como é que o poder público lida com o paciente que é diagnosticado com problemas mentais, como a esquizofrenia, por exemplo? Adriana, você relembrou aí que iniciamos com um tratamento onde as pessoas eram excluídas, né, da sociedade, para que ficasse realmente longe do seu ambiente, que não causasse nenhum mal, porque era essa a ideia que se tinha das pessoas com transtorno, né? Felizmente a gente vem tendo há alguns anos já mudança, tanto na política quanto na forma como as pessoas tratam, não pessoas profissionais, mas as pessoas do dia a dia, a família, vizinhos, amigos, parentes, né, que tratam a pessoa que sofre do transtorno. E dentro da política de saúde mental, o que se tem é a ênfase, né, é no tratamento extra-hospitalar, né, e o hospital apenas quando se há situações de crises por curto período de tempo, né, e para que essa pessoa possa ser tratada na maior parte do tempo no seu próprio ambiente, de preferência dentro da sua realidade, né? Porque é com ela que ele tem que lidar no dia a dia, né? Ele sai dessa realidade apenas, dessa realidade que eu digo de ambiente familiar, de ambiente de trabalho, né? Apenas quando ele precisa de uma intervenção hospitalar, né? E que são aí as propostas dos CAPs, né? E quanto tempo, em média, dura um tratamento que é feito pelo poder público, que tem esse amparo do poder público? O tratamento, Adriana, ele não tem um prazo para finalizar, é o tempo necessário
para o caso. E aí existem não só os CAPs, mas os serviços em unidades básicas de saúde, né, que podem estar acompanhando esses pacientes após ele estabilizar, né, e daí cada situação vai exigir uma abordagem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o trabalho do CAPS, que é como uma referência hoje nesse tipo de atendimento a famílias que tem algum membro, enfim, algum ente que sofre de algum tipo de transtorno mental. Agora, professora, o que é importante a gente trazer à tona é o estigma que essa doença ela tem, né? As pessoas precisam saber mais sobre a esquizofrenia. Eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito. Por que existe tanto estigma? O que realmente quem está em casa precisa saber a respeito da doença? Se você me permite, eu quero fazer uma referência à tua pergunta dirigida à doutora, no sentido da diferenciação de um determinado quadro de transtorno de personalidade que justificaria toda uma preocupação com a periculosidade da pessoa com transtorno mental. Aqueles casos que você mencionou de crimes hediondos e parricídio, matricídio, infanticídio, estão muito relacionados a um determinado quadro, que é o transtorno de personalidade social, antissocial. Conhecido por conta de já ter essa denominação anteriormente de psicopatia. Considerando que o transtorno mental tem um leque de transtornos muito grande, é preciso discriminar esse quadro porque o tipo de sofrimento não é voltado para o indivíduo, mas voltado para aqueles com os quais ele se relaciona. Então, nesse caso, se justificaria todo um estigma de perigo específico de um tipo de transtorno. Isso se generaliza para a esquizofrenia, para outros tantos transtornos que caem naquela resposta que a gente deu anteriormente. Então, com relação à psicopatia, o conhecimento das pessoas sobre como funciona essa personalidade em suas formas de se vincular e buscar controlá-las para obter a satisfação de impulsos considerados perversos. Por quê? Porque é um modo de funcionar perverso. Então, aí se justificaria o cuidado com a questão do perigo para o outro. Então, eu só peço para que a questão estigmatizante, ela decorre da não discriminação de um tipo de transtorno para todos os outros tipos de psicose, considerando a esquizofrenia o tipo mais grave das psicoses e não reduzir a questão da loucura somente à esquizofrenia. Não sei se eu me fiz entender. Ok, não, bastante salutar a sua colocação, né? É importante a gente entender essas diferenças. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua no próximo bloco essa conversa. Eu gostaria até que no próximo bloco a gente continuasse a falar das semelhanças e das diferenças entre a psicopatia e a esquizofrenia. Combinado? Bom, agora o Comunidade vai para um rápido intervalo, não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com esse debate aqui sobre a esquizofrenia. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Comunidade desta terça-feira e hoje falando de um assunto bastante importante, que é a esquizofrenia. Bom, e para debater esse tema é que o Comunidade trouxe hoje aqui para o estúdio a professora Sandra Diamante, que é da área de saúde mental aqui da Unicesumar, a Patrícia Moya Pepe, que é coordenadora do Programa de Saúde Mental de Maringá, e a psiquiatra a doutora Giovana Garcia. Bom, no bloco anterior a gente estava falando das diferenças e das semelhanças entre a esquizofrenia e a psicopatia, que foi muito bem colocado pela professora Sandra Diamante. Então, para que a gente possa voltar a discutir este assunto, eu gostaria de lhe perguntar, doutora Giovana, quais são essas diferenças? É muito tênue essa diferença e as semelhanças entre um transtorno e outro?
Cada caso tem que ser avaliado meticulosamente, mas são dois transtornos mentais diferentes, mas nessas situações de risco, de assassinato, de homicídio, as coisas às vezes se confundem muito. A esquizofrenia é uma doença crônica, ela não tem cura, ela frequentemente incapacita o indivíduo a ter uma vida normal e ela cursa com delírios, alucinações, sintomas de isolamento, déficits intelectuais, e o indivíduo, nos momentos de surto, ele costuma perder o contato com a realidade. Ele começa a acreditar em coisas que não estão acontecendo, a ouvir vozes de comando, achar que estão falando dele na rua. Então, indivíduos em surto, eles não conseguem justificar os seus atos pela doença. Agora, quando a gente fala em psicopatia... E nesse caso não podem ser julgados? Não, se for comprovado que eles não tinham capacidade de entender o caráter ilícito do ato que eles estavam cometendo, eles são inimputáveis perante a justiça. Eles têm alguma medida de segurança, eles vão ser internados, vai ser estabelecido um tratamento de ambulatório, de CAPS, mas eles não podem ser julgados como um criminoso. Né? Eles fizeram o ato, mas eles não podem ser julgados. Agora, quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando quando ele é psicopata, ele é antissocial, a gente está falando de uma maneira de funcionar do indivíduo. Ele não está em surto. Ele funciona de maneira perversa, ele funciona de maneira impulsiva, ele não tem remorso pelo que ele faz, que geralmente é o perfil das pessoas que a gente encontra em presídios. É da natureza dele. Sim, foi se desenvolvendo ao longo de toda a história de vida, né, Sandra? Não sei se a Sandra... É uma questão estrutural. Então, por isso que você chamou de natureza e a gente, né, da área psi, considera isso uma questão estrutural. E a questão estrutural tem linhagens diferentes que não podem ser comparadas, justamente pela forma como se relaciona com as pessoas. Né? Então, no caso do psicopata, ele não se vincula, ele trata a pessoa como um objeto de uso. E se o impulso é, inclusive, de satisfação do impulso homicida, ele vai chegar a vias de fato. Muito diferente da linhagem estrutural psicótica, que, no caso, com a perda da realidade, ele sequer está de posse da decisão de que existe um outro ali na sua frente. É uma explosão de impulso agressivo que ele não tem controle consciente. Tanto que os crimes que envolvem a psicopatia, uma estrutura perversa, nós teríamos planejamento, preservação da razão, uma lógica com antecipação, né, da forma como se vai praticar o crime, portanto o contato com a realidade não só preservado, como de altíssimo controle das pessoas que o cercam. Né? Então, o tipo de sofrimento ele vai imputar ao outro por tratá-lo como objeto, por desumanizá-lo. Muito diferente da linhagem psicótica, que tem o outro como algo idealizado, como algo do qual ele depende, né? Ok, então, professora, muito bem explicado. Bom, eu gostaria de direcionar a próxima pergunta à Patrícia. Patrícia, hoje a oferta de serviço público de saúde está mais relacionada ao CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Existe outra referência para que a população nossa possa ir buscar um atendimento de qualidade no serviço público para quem tem qualquer tipo de transtorno, né, mental, no caso especificamente que a gente está falando da esquizofrenia? Não só para o transtorno, mas para o sofrimento psíquico, né? A gente tem as unidades básicas de saúde para estar fazendo esse acolhimento dessa demanda e poder orientar não só o paciente, a pessoa que sofre com esse transtorno, quanto o seu familiar também. Né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa deixar ressaltada, a importância do acompanhamento das famílias também, né? E os CAPs são, de fato, os serviços de referência para esse acompanhamento, né, que vão trabalhar essa reabilitação psicossocial, como esse paciente vai poder fazer o uso adequado das medicações, o manejo do transtorno, né, das dificuldades do dia a dia, e também a sua família para o apoio, para o acompanhamento, para a responsabilização até por esse tratamento.
Eu ia justamente agora pegar carona na sua colocação, quando você mencionou família. Gostaria de saber qual que é o papel da família nesse momento na vida de um paciente esquizofrênico Eu acho que está em tratamento. O papel dela tanto é na responsabilização pelo tratamento, quanto no apoio a esse paciente para que ele possa manter esse tratamento, né, e não se sentir sozinho, não se sentir sozinho e ter um respaldo nos momentos mais difíceis aí do tratamento, né? E também assim, o controle realmente da medicação, para que ele, porque em alguns momentos pode ser que ele não entenda que aquela medicação seja necessária, que aquela abordagem, aquele tratamento seja necessário, e que a família vai estar ali para dar o suporte e fazer esse papel no momento em que ele não tiver essa condição. Ok. Bom, a gente não tem muito mais tempo. Gostaria, antes que a gente possa encerrar esse debate de hoje, doutora Giovana, gostaria de saber rapidamente se a esquizofrenia é uma doença de origem hereditária ou ela pode ser adquirida. Vários estudos têm focado isso, mas a causa, a etiologia da esquizofrenia, ela permanece desconhecida. Mas os estudos mais recentes acreditam, com embasamento importante, de que seja resultado de uma interação genética, ambiental e social. Então, eu tenho que ter uma predisposição genética, mas o ambiente e o que acontece psicologicamente comigo pode predispor ao aparecimento da doença. E a mesma coisa do uso de drogas, né? Eu tenho uma predisposição, eu faço uso de drogas e a doença pode se manifestar. Então, uma interação do ambiente, da hereditariedade e de aspectos psicológicos também. Tá certo, então. Olha, esse é um assunto, um tema que realmente aí a gente teria o programa inteiro para estar tratando, né? Eu gostaria que a professora Sandra fizesse suas considerações finais, falando um pouquinho aí dessa questão do estigma sobre a doença. Por favor, professora, a senhora tem a palavra para que a gente possa finalizar. Pois não. Então, junto com a questão do estigma, eu quero pegar uma carona com a questão da família, do lugar da família, porque a questão da responsabilidade, do compromisso com o tratamento é o que sempre se espera, mas essa família, ela precisa de um apoio na rede e ela sentir que ela vai ser acolhida para também receber a assistência. Enquanto não se reverter a ideia, né, a família também está adoecida em suas relações, e também o grau de sofrimento dessa família, de também sofrer estigmas por ter uma pessoa e ser culpabilizada muitas vezes, o afasta da assistência, que tem opções de tratamento também para o meio familiar. Então, eles precisam ser acolhidos tanto quanto o portador de transtorno mental. Tá certo. Patrícia, rapidamente, o telefone de contato para quem está em casa e que quer buscar um atendimento público para quem sofre desse tipo de transtorno em família. A quem recorrer? Bom, em todas as unidades básicas de saúde, como eu disse, os CAPs, na verdade em Maringá, o CAPS 2 Canção, 3901 1139, né? Ou na própria Secretaria de Saúde, 3218-3163. Tá certo, então. Olha, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Comunidade nessa tarde. Muito obrigada, doutora Giovana Garcia, psiquiatra. Patrícia Moia, muito obrigada, coordenadora do Programa de Saúde Mental daqui de Maringá. E a professora Sandra Diamante, que é da área de saúde mental aqui da Unicesumar. Obrigada pela participação de vocês, viu?